Revista Cultura Espírita, março 2015. Artigo central: do mal ao bem, da Alva Souza. Pelos caminhos da educação, o espiritismo jamais será ultrapassado. Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, o câncer e o livre-arbítrio. José Rubim. Entrevista de março: a evolução do conceito de bem. José Carlos Leal. Crônicas de família. Ana Guimarães. Elas estão de volta. Destaque para o A Prece e o Jacaré, de Cristina Reis, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Profecia, Fabiano Nunes. No Acervo do ICEB, Fundamentos do Espiritismo, de Olindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. José Carlos Leal, A Evolução do Conceito do Bem. Revista Cultura Espírita. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Estamos aqui mais uma vez e, como sempre, com os queridos amigos Geraldo Cardoso e Joel Vaz. O Geraldo ainda está a postos aqui, né? Continuando a substituir o nosso querido César Reis, que em função das suas múltiplas atividades ainda está viajando, ainda está numa correria muito grande, então não está podendo comparecer ao nosso trabalho. Ainda no mês de março, então, o César estará envolvido nas suas outras atividades, mas o Geraldo, não só pela seu brilhantismo, pela sua capacidade, pela sua boa vontade, estará substituindo plenamente. Então, Geraldo, por favor, a sua saudação para os nossos amigos. Meus amigos, o nosso abraço fraterno a todos, pedindo a Deus que nos ajude mais esse dia de trabalho. E o Joel Vaz, que tem aqui a sua agenda de luz, agenda do bem, agendinha, tem uma porção de nomes, mas todos eles refletindo a mesma coisa, né? Para a sua saudação e para apresentar aí a sua agenda, Geraldo. Obrigado pelo carinho de todos, luz e paz, com Jesus no coração sempre. Vamos começar, dia 8, domingo, em Niterói, no Clube Português de Niterói. O Centro de Cultura do Correio Espírita vai realizar um evento maravilhoso, comemorativo dos 10 anos de profícua atividade. O Clube Ginástico fica ali na rua Lara Vilela, 176, no Ingá. É lindo, é lindo, é lindo. O evento começa às 17h30 começa às 16h30 com um show da nossa querida e talentosíssima a Natasha McKenna. E depois desse espetáculo de música, às 17h30, palestra com o jornalista, ambientalista e conceituado palestrante espírita, o nosso querido André Trigueiro. A seguir, pintura mediúnica com o Laírton Varga e depois encerrando o encontro fraterno com autógrafos e tudo mais nas obras e nos livros dos participantes. A nossa Rádio Rio de Janeiro apoia o evento, ainda o CERJ também, o IEBM, que fica ali na rua Coronel Gomes Machado, 140, também dá apoio. Rio das Ostras, puxa vida, que lugar gostoso, bonito. Sábado, dia 7 de março, a Casa Espírita Suave Caminho, olha que nome gostoso. Às 17 horas dá início às ações de fim de semana, com uma palestra cujo tema é muito curioso. Eu me perdi de mim mesmo. E no domingo, dia 8, das 9 às 12, um seminário, A Evolução do Espírito em Período de Crise, contando com a presença do palestrante Aguinaldo Paviani, talentosíssimo palestrante também. O evento acontece na rua Miracema, 185, no Jardim Marília, lá no Rio das Ostras. São Pedro de Aldeia, dia 8, também, domingo, a Casa de Luz e Esperança convida para um almoço fraterno e a apresentação do calendário de eventos de julho. Cabo Frio, 8 de março também, o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, que fica ali na Avenida Teixeira de Souza, 448, convida para um seminário Prática e Dinamização do Evangelho, com a nossa querida
Ana Márcia, está também muito talentosa. O seminário vai das 9 às 13. É uma manhã de luz, certamente. E no Rio de Janeiro, a Casa Espírita Obreiros do Bem e o Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara convidam para uma manhã também muito encantadora. Às 11 horas começa uma palestra com a nossa queridíssima Nádia do Couto Vale, e depois da palestra, então, um almoço fraterno. O corpo também merece e o espírito já satisfeito. Quero salientar que o bazar do Obreiros do Bem, que fica ali na Rua das Laranjeiras, 43, Rua das Laranjeiras 43, é uma loja na galeria da Caixa Econômica Federal. Vai até dia 6 de março. Tem muita coisa bonita e muita coisa baratinha para ajudar o Hospital Pedro de Alcântara. Espero vocês todos lá. E à noite, no Boa Noite, nosso Erivaldo Roberto. Um abraço para todos. Bom, amigos, então vamos à segunda parte aqui do nosso bloco, que são as perguntas que os nossos amigos enviam. Né? E eu pediria então ao Geraldo, por favor, que iniciasse fazendo aí de onde estão vindo as perguntas agora desse programa. As perguntas vêm de Copacabana e são enviadas pelo nosso ouvinte Técio Curtis. Primeira pergunta. Tenho visto pessoas dizerem que não têm religião, apenas acreditam em Deus. Isso é suficiente? Essa aí faz parte daquelas perguntas recorrentes, né? Os nossos ouvintes mandam, etc. E como são perguntas que têm necessidade de serem cada vez mais respondidas, né? Então nós incluímos para repetição. Olha, nós podemos dizer que a religião é um sentimento divino que ajuda a iluminação do caminho de todos nós em direção a Deus. Acreditar em Deus sem seguir qualquer religião é um começo, mas sem dúvida é insuficiente. E a crença religiosa é aquilo que vai nos ensinar os balizamentos éticos necessários para compreendermos e respeitarmos o nosso próximo no estudo dos ensinamentos divinos que vamos processar. É nisso que nós vamos entender a mais edificante condição da caridade, do amor, da benevolência e da generosidade. É a religião que, como o próprio nome indica, que faz a ligação entre nós e Deus, que nos disciplina na oração e na fraternidade. É claro que a crença em Deus é importante, mas isso não personaliza uma religião. Essa crença apenas coloca a criatura diante do Criador, mas não orienta em como praticar essa crença e essa proximidade. Você pode acreditar em Deus, mas se não contar com o ensinamento bíblico do bom samaritano, por exemplo, não terá noção da prática desinteressada do bem, nem poderá meditar no fato de que somos todos irmãos. Simplesmente acreditar em Deus pode explicar a nossa existência, mas não a justifica. Essas pessoas que, para justificarem o seu descompromisso com o seu crescimento espiritual, se dizem apenas crentes em Deus, elas estão, na verdade, mascarando a sua descrença em tudo e criando uma postura social que lhes seja adequada em um mundo que aceita e pratica a religião. Bom, o nosso irmão Técio pergunta ainda. Emmanuel, no livro O Consolador, faz uma referência ao anticristo. Em outras fontes, li que ele é um líder que mergulhará o mundo em trevas. Que podem os senhores dizer sobre isso à luz do Espiritismo? Olha, sobre o anticristo, nós podemos dizer, segundo a tradição, que é uma personagem misteriosa, que, segundo o Apocalipse, deverá aparecer algum tempo antes do fim do mundo, enchendo a terra de crime e impiedade, sendo, afinal, vencido por Cristo. Por extensão, dizem os arautos do Apocalipse que ele é um símbolo das forças que negam a divindade de Cristo. Agora, com o intenso trabalho de forçar o medo entre os cristãos, a Igreja medieval deu à figura do anticristo um grande destaque que se agregava aos seus propósitos da época. Daí que, em várias épocas da história, líderes
déspotas e sanguinários eram imediatamente associados ao anticristo e, portanto, à proximidade do juízo final. Emmanuel, em sua referência ao anticristo, no livro O Consolador, o faz da maneira mais adequada quando, explicitamente, diz que o anticristo é um símbolo que exprime o conjunto das forças que operam contra o Evangelho, na Terra e nas esferas vizinhas do homem. Mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Então, para nós, fica bem claro que o anticristo não é um líder absolutista e sanguinário que virá a enfrentar as forças do bem, e sim o conjunto das forças que operam contra o Evangelho. E isso em qualquer época, pois o mal, sendo um atributo de nosso orbe de expiações e provas, sempre existiu e sempre contrariou os postulados ensinados por Jesus. Para aqueles que se fortalecem na prática dos ensinamentos cristãos, não existe o temor de uma luta definitiva no juízo final, pois estamos diariamente presenciando os embates gerados pela incompreensão e o desamor contra o bem. Dessa visão, a conclusão é sempre a mesma. Jesus tem a direção segura do nosso caminho. Muito bem. E a terceira pergunta do nosso irmão Técio. É muito comum encontrarmos afirmações de algumas correntes religiosas onde é exaltado o sacrifício de Jesus diante da cruz e que sua dor material foi necessária para redimir a humanidade. Olha, aqui fica patente mais uma vez a pretensão dos homens no sentido de que a divindade tenha as mesmas características que eles, assim como as mesmas sensações e posturas. A esse propósito, é muito interessante a gente olhar as iluminuras medievais, quando aparecem as figuras de Jesus, de Maria, dos apóstolos. Eles são sempre figuras que têm uma feição, vamos dizer assim, europeia. Parecem uns italianos, parecem uns franceses, né? A gente vê muita pinturas de Jesus com os olhos verdes, os cabelos, né? Até castanhos, alourados e etc. Então, na verdade, o que esses pintores dessas épocas todas, o que eles fizeram foi colocar no padrão deles a figura da divindade. Então, é muito comum que isso aconteça, os homens trazerem para a sua realidade a realidade divina, né? Então, a remissão humana ela está diretamente ligada à capacidade dos homens seguirem o exemplo de Jesus, suas pregações evangélicas, seu exemplo de vida, não da intensidade de sua dor material, que, aliás, não faz sentido a gente imaginar dor material em Jesus. A estatura espiritual de Jesus ela está muito acima das sensações humanas de dor física. Certamente a dor que Jesus sentiu em seu martírio foi aquela que vê seus filhos tão desorientados e perdidos a ponto de procurar uma solução para seus medos via a covardia da crucificação. A nossa história cristã ela está cheia de exemplos onde pessoas foram sacrificadas em nome de um ideal e não chegaram a experimentar a dor física, sendo tocadas pela amargura de verem seus ideais incompreendidos pela intolerância. São célebres os relatos nos livros históricos de Emmanuel, onde os cristãos eram condenados ao sacrifício do circo e, diante das feras famintas, entoavam hinos de louvor e era como se uma corrente anestésica lhes bloqueasse os sentidos e eles desencarnassem sem o doloroso transe daquele sacrifício todo, de terem os corpos estraçalhados. Dentro dessa análise, fica difícil entendermos a necessidade de Jesus passar pela dor física. No caso, ela era completamente desnecessária. Não era esse o objetivo. Ao aceitar passar pelo processo da crucificação, o mestre pretendeu mostrar a importância da não violência, exemplificar na prática cada um dos preceitos que ensinou em seu magistério. Foi uma magistral aula de tudo o que ele disse e ensinou, começando em seu julgamento sem justiça,
passando pelas ruas de Jerusalém até o desenlace no Gólgota. Em Jesus não existiu sofrimento físico. Isso seria uma grande contradição. Mas certamente existiu a intenção de mostrar a importância do sacrifício para se chegar ao Pai. É verdade. Então, meus amigos, nós concluímos aqui o nosso bloco no programa de hoje, né? Agradecemos a atenção, o carinho de vocês, e na sequência nós vamos ter o Geraldo na Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, nos últimos meses passamos a nos preocupar com os problemas de abastecimento de água que abalam a população de São Paulo e começam a ameaçar a população do Rio de Janeiro. Como não podia deixar de ser, as pessoas responsáveis passaram a pesquisar as razões desse fenômeno. Tais pesquisas levam a concluir que esse problema ameaça a humanidade inteira e nós, que nascemos em um país abençoado pela abundância de água, não nos apercebíamos dessa triste realidade. A Internet do Bem apresenta uma mensagem de autoria de Emily Dickinson, cujo título é Pela Sede, Entendemos a Água, e nos diz: Vocês sabiam que todos nós somos criaturas de água e que ela compõe 60% do nosso corpo, 70% do nosso cérebro e 80% do nosso sangue? Que podemos nos manter quase um mês sem comer, mas o nosso corpo sobreviverá apenas uma semana sem água? A quantidade de água que existia sobre a Terra há milhares de milhões de anos é a mesma que existe ainda hoje. Ela cobre quase a totalidade da Terra, mas apenas 3% são potáveis. E está quase toda congelada. Menos de 1% de água potável é acessível para o consumo. Em outras palavras, menos de 0,007%, ou seja, 7 milésimos por cento, de toda a água sobre a Terra é potável. Vocês sabiam que 3/4 de toda a água que entra em nossas casas é utilizada nos sanitários? Que uma só lavagem na máquina consome 151 litros? Que 10 minutos no chuveiro consomem 189 litros? Que escovar os dentes sem fechar a torneira consomem 15 litros? Uma crise de água ameaça o nosso planeta. No século XX, a população mundial triplicou. Na metade do século XXI, a população do planeta estará aumentada de 3 bilhões de habitantes, ou seja, 3 mil milhões. Isto é, seremos ao todo mais de 10 bilhões, ou 10 mil milhões de habitantes. A maioria nascerá em países que já possuem problemas de aprovisionamento. O que é que isto quer dizer com respeito à utilização da água? O reservatório de Los Angeles pode sustentar as necessidades de 4 milhões de pessoas. El Paso e San Antonio, no Texas, poderão ter falta de água em 10 ou 20 anos. No centro da Flórida, poderá faltar água em menos de 5 anos. Vocês sabiam que milhões de pessoas vivem com menos de 11 litros de água por dia, enquanto o americano médio utiliza cerca de 160 galões de água por dia? 25 milhões de refugiados se deslocaram de seus países de origem devido à água contaminada. É mais do que aqueles que se deslocaram
devido a problemas de guerra. 1 em cada 3 pessoas não tem acesso a instalações sanitárias adequadas. 1 em cada 5 pessoas não tem acesso a água potável saudável e sem perigo. Segundo as Nações Unidas, uma criança morre a cada 15 segundos devido a doenças ligadas a problemas da água não potável. A emergência de uma falta de água no planeta torna-se muito séria. Dizem que a água irá faltar muito antes do petróleo. Isto poderá originar baixas significativas na produção de cereais, o que levará a uma escassez de alimentos e aumento de preços. A China já registra problemas na produção de sementes. A mesma coisa é válida para a Índia, Paquistão e Egito. O nosso problema de água está se transformando em um problema de fome. O que é que tudo isto quer dizer? A Terra é um planeta que tem sede. A indústria tem sede, a agricultura tem sede, nós temos sede. É tempo de darmos à água uma segunda oportunidade. Economizemos-la o mais possível. Ensinemos a nossos filhos como preservá-la. Agora que temos essas informações, podemos avaliar melhor o que seja a sede, esse flagelo implacável. Meus amigos, cooperemos com as gerações do futuro. Elas herdarão a terra que nós lhes legarmos. Poupemos água, porque segundo o jargão que já se tornou familiar, sabendo usar, não vai faltar. Aqui nos despedimos, desejando a todos uma semana de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Estamos de volta no primeiro sábado deste mês de março. As atividades do ICEB retornam na aula inaugural pelo Dr. Paulo César Fructuoso, médico e cirurgião, e também do Lar de Frei Luís. Imperdível, 2 horas da tarde às 14 horas, no nosso ICEB, no próximo sábado, Dr. Paulo César Fructuoso, aula inaugural. Não haverá atividade na parte da manhã. A aula inaugural, às 14 horas, dará o retorno às atividades do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Lembro a você que nós estamos localizados na Rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã. Anote os nossos telefones: 2224-1060, 2224-1060 e 2224-0736, 2224-0736. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado, mas você pode agora, neste momento, acessá-lo. Anote o nosso endereço, portaliceb.org.br, e o nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR, @gmail.com. Você pode rever, assistir tudo o que o nosso ICEB tem para lhe oferecer. O destaque para a nossa revista Cultura Espírita deste mês de março vai para Pelos Caminhos da Educação, da professora Nádia do Couto Vale, e o tema O Espiritismo Jamais Será Ultrapassado. Chamo a sua atenção para a propriedade das colocações que ela nos relembra, tanto filosófica, mas em especial na parte filosófica, moral e científica da doutrina espírita, com a ênfase, lógico, na visão filosófica que tanto faz gosto a nossa Nádia do Couto Vale. Ela nos diz assim: o Espiritismo revela, pela sua coragem intelectual, declarando que jamais será ultrapassado
pois que aceitará sempre, abre aspas, uma verdade nova que venha se revelar e ser incorporada às novas descobertas, que eventualmente venham a ser demonstradas em erro a algum ponto qualquer que seja da doutrina espírita. No entanto, afiança Nádia do Couto Vale, quanto mais o tempo passa e a ciência avança, os postulados e pilares do Espiritismo revestem-se de verdade inatacável, fortalecendo sua intimidade conceitual, de lógica, filosófica e moralmente falando. O Espiritismo antecipa o futuro em sua essência profunda, como potência que se aflorando em ato, que se vai atualizando, se manifestando à medida que a humanidade evolui e faz emergir em atos, ou seja, verdades novas que se revelam, conceitos, ideais, ensinamentos que já estão na intimidade da doutrina espírita. Isto, pois, atesta a veracidade, a intranscendência do Espiritismo que dá ao digno codificador Allan Kardec a segurança para garantir, abre aspas, o Espiritismo jamais será ultrapassado, fecha aspas. Convido você a dar uma olhada nesta excelente exortação de Nádia do Couto Vale na nossa revista espírita deste sábado. Se você tem um tablet, smartphone, para você acessar a nossa TV ICEB, basta você fazer um download do aplicativo e estará online conosco todos os sábados, em qualquer dia da semana. Portal iceb.org.br, evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves, e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.